Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo às terças 8h30 da manhã e aos domingos às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Bom dia para você que está aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. Está começando mais uma semana. E obrigado, eu agradeço a sua participação aqui nesta manhã. Vamos aprender muita coisa, vamos conhecer muitas histórias, vamos nos emocionar hoje. E vamos também ter um excelente bate-papo, adquirir conhecimento. Então eu convido você a continuar aqui ligadinho, participando, interagindo com a gente. Sua participação é fundamental nessa programação, viu? Eu conto muito com você. E para a gente começar, eu tenho a nossa frase do dia. Nada mais fará para restaurar o contentamento e a alegria da nossa salvação do que um verdadeiro espírito de gratidão. E essa frase é do Billy Graham. E a gente começa então a nossa manhã meditando nisso, meditando no que nós temos sido gratos, como nós temos estado na presença do Senhor, né? Então é importante a gente refletir e começar essa manhã. E eu já começo falando aqui do nosso parceiro aqui da IPP TV, exatamente, eu estou falando da Finger Morumbi. Eles que são parceiros, têm nos ajudado, têm nos auxiliado e têm feito diferença no mercado aí, gente. Eles têm se destacado com um excelente atendimento e um ótimo serviço. Você que está pensando em investir em imóveis planejados, seja num ambiente novo ou na sua casa, você pode contar com eles. E claro, quando a gente fala, né, da Finger Morumbi, a gente vai até eles ali conhecer um pouquinho dessa infraestrutura, um pouquinho, né, desse trabalho que eles realizam. Então vamos lá, acompanha aí no vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então, acesse aqui, os canais de comunicação, estão aqui na telinha. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi. Lá tem fotos, tem vídeos, tem dicas. Ai, gente, eles mandam muito bem. E tem também o WhatsApp, 011, porque aqui em São Paulo, 99018 7891. 99018 7891. Pode mandar um WhatsApp e eles vão te responder. E eu acho que vocês vão fazer um bom negócio juntos, vão ser felizes com esse projeto aí que você está pensando aí. Eles vão fazer um atendimento personalizado. E agora a gente continua com o nosso Tudo nas Redes, gente. E tá preparado? Você sabe que neste fim de semana nós tivemos a corrida do Hospital Presbiteriano lá em Rio Verde, em Goiás, né? Semana passada inteira, né, no Notícias do Bem, o Matheus estava lá e ele já anunciando essa corrida. Na sexta-feira ele já falando dos preparativos. E no próprio domingo, que foi a corrida, nós conversamos ao vivo também. Ele falou um pouquinho sobre a organização, sobre o evento. E você sabe, né, que se você tá lá, você tem que correr. Você tem que estar ativo também. E na última edição, a edição anterior, né, que foi no ano passado, o Matheus falou pra gente que ele iria correr nessa, ele iria se empenhar, ficar focado nessa atividade.
Não podia ser diferente, né? A cobrança do lado de cá era em peso. Matheus, você está aí na corrida, você vai correr, não vai? E aí o Matheus Santos aceitou, fez a corrida e ganhou até medalha, gente. Vê se pode? Vamos ver como foi esse momento. A premiação e a celebração no pódio da faixa etária de 45. Eu quero aqui parabenizar o Matheus por ter não só participado da corrida, mas conseguido a classificação. É isso aí. Um abraço à turma do IPB TV. Ó, cumpriu o desafio, querido Tainá Dani. Cumpri, hein? Ganhei. Olha só o Matheus ali. Ó, Matheus, você é ótimo como repórter. Ator, você não me convenceu não, hein? Ele ganhou essa premiação aí, gente, como repórter, que tá ali acompanhando firme e forte, não deixando ali, né, o pessoal correndo e ele registrando cada minuto. Então, assim, foi uma brincadeirinha do Matheus com a equipe que ele fez e mandou. Nós não podíamos deixar essa passar, né? Então, Matheus, parabéns aí pelo trabalho, né? Você ficou esses dias aí acompanhando. Hoje ainda, no Notícias do Bem, no jornal, você vai acompanhar a matéria completa de como foi essa corrida, esse evento que mobiliza todo mundo, gente. Tem como prol, né, esse trabalho missionário, ali, esse trabalho com o hospital ali da Igreja Presbiteriana lá de Rio Verde, gente. Então, acompanhe na íntegra hoje no Notícias do Bem a matéria completa. Mas, ó, parabéns, Matheus. Chegando aqui, eu quero ver essa medalha, hein? Se você trouxe mesmo ou foi só para a cena ali do momento, hein? E a gente continua agora na nossa programação e agora com o reverendo Augustus Nicodemos, que ele participou do Pinheiros Entrevista. Era um programa que nós tínhamos há um tempo atrás, né? Você é dessa época, né? Eu acredito que sim, você é desde essa época. Então, se você é, agora é momento a gente rever esse momento e também ouvir um trechinho onde ele fala sobre os desafios do cristão nos dias de hoje, tema super atual. Qual é o principal desafio para o cristão no século XXI? Olha, eu sou daqueles que têm a opinião de que, embora as culturas divirjam e com o tempo as sociedades mudem, mas os desafios fundamentais da igreja, eles permanecem absolutamente os mesmos. Ou seja, a igreja sempre teve como desafio se fazer ou fazer sua mensagem conhecida ao mundo. Isso no primeiro século da igreja cristã, hoje. O desafio continua o mesmo. A diferença é que naqueles dias nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje e hoje nós temos. Mas o desafio continua o mesmo. O desafio de que os cristãos sejam influentes na sua geração, sal e luz. Isso era requerido deles no século I, também é requerido hoje. No século I, a igreja lutou contra muitos falsos profetas, versões erradas do cristianismo, que ameaçavam destruir a igreja de dentro para fora. Exatamente a mesma coisa hoje. Então, a igreja continua tendo que enfrentar desafios referentes à sua identidade, à sua proclamação ao mundo, à preservação da sua teologia e especialmente de fazer com que a mensagem de Cristo alcance todas as partes do mundo. Então, as dificuldades do nosso século é que, com a chegada da globalização, das tecnologias, da mídia, dessa internacionalização facilitada por conta dos meios de comunicação, tudo ficou muito mais rápido e mais complicado. Mas, basicamente, ainda são os mesmos desafios. Fica aí pra gente meditar, e se você gostou, quer assistir esse programa na íntegra, você pode ir lá no canal IPP Play, no YouTube, que também é o nosso canal. Lá fica todo o nosso acervo, os vídeos e programas que já foram ao ar há um tempinho, então a gente coloca ele lá. E você pode procurar, ele foi ao ar no dia 13 de outubro de 2018, Pinheiros Entrevista, Reverendo Augustus Nicodemos.
O tema, né, é os desafios do cristão nos dias de hoje. Então, se você ficou interessado, você pode acessar agora mesmo, ou ainda essa semana, anota aí para não esquecer. E aí lá você pode assisti-lo completinho, do início ao fim, sem cortes, viu? Do começo ao fim, essa entrevista que ele teve com Lídia Dickel, lá nesse programa, que também foi uma das primeiras produções aqui da IPP-TV, antes de ser IPP-TV, né? Mas faz parte da história aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de comunicação, viu, gente? E agora é o nosso momento de perguntados. Tá preparado para a nossa pergunta do dia? Perguntinha na tela. Essa pergunta de hoje tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, aqui em São Paulo, pelo menos. O dia amanheceu chuvoso. Olhei pela janela, a previsão era chover à tarde, eu li assim, foi aquela chuva, falei, gente, tá chovendo mesmo. Olha eu batendo aqui no microfone. Tá chovendo mesmo. Aqui a gente olha para a janela, que a gente vê a chuvinha acontecendo. E a nossa pergunta de hoje é essa, ó. Quanto tempo durou, né, a chuva do dilúvio? Opção A, 7 dias e 7 noites. Opção B, 40 dias e 40 noites. Ou opção C, 3 dias e 3 noites. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? Opção A, opção B ou opção C? Qual dessas opções está correta? Eu conto com a sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. E eu quero ver aí, você sabe quantos dias durou a chuva do dilúvio? Então participe, deixa a resposta. E a nossa, segundo a previsão do tempo, a nossa chuva aqui em São Paulo está prevista para ser assim, ó, durante a semana, com essas interrupçõezinhas, chove, para, chove, para. Mas essa semana diz a previsão que será uma semana chuvosa. Então participe, deixa sua resposta. O intervalo é rápido, a gente volta já. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP-TV, a sua TV missionária. Que a IPP-TV é a sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim,
francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. O PH é alegria. O PH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação do PH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. Venha louco! Estamos de volta e que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, acompanhando a nossa programação. Manda um abraço especial para Jane Fernandes, Graça e Paz aqui, Claudemir Cardoso também dando um bom dia para nós, Jesus Menezes aqui, oi, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a Cleude Rocha também, bom dia, Tainá, diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Como é que tá o tempo aí, hein? Tá firme, tá quentinho? Como é que tá? Me conta, viu, Cleide? Eu quero saber. E já tem gente participando. Aqui para baixo são só respostas do nosso Perguntados de hoje, então ainda dá tempo, continue participando aí. O Vilmar Hugo aqui participando, ele colocou assim, ó, que o Matheus é uma figura, quase me convenceu, hein? Depois tem que ter uma conversa séria com ele precisa correr, a atividade física é boa, hein? O Keoli também tá aqui participando, amém, ótimo programa. Viviane, bom dia, meus irmãos, a Maria Joana também, Vivilene, Marlene. O Vilmar Hugo colocou, o reverendo Nicodemos tem que participar mais da grade da IPP. Olha, boa dica aí, já vou anotar, viu, Vilmar? Eu também gosto muito das pregações dele, gosto muito do material, do conteúdo que ele faz. Quem sabe, hein? Quem sabe a gente tenha mais conteúdos dele aqui também, né? Vamos levar isso adiante. E agora, eu quero dar um recadinho para você que está em casa, mas não sou eu não tô sozinha nessa. Quem vai dar continuidade nesse recado, que vai continuar falando, é o nosso querido Luciano Neto. Luciano, de quem que você quer falar agora, hein? Não vai me dizer que é Quali Vinil. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. É claro que é da Quali Vinil esse recadinho, gente. Você quer ter mais informações, quer saber mais sobre essa empresa? É só acessar o site que está aqui na sua tela, hein? www.qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo, tenha mais informações. Você que está querendo mudar a cor aí do ambiente onde você trabalha ou desenvolve uma atividade, gente, agora é o momento. Empresa certa, o produto é bom. E, claro, eles vão realizar um atendimento personalizado com vocês. Tem coisa melhor? Né? É aquilo ali, ó. Eles vão atender a todos os estilos e gostos. Isso é muito bom, né? A gente tem uma empresa que a gente pode confiar. E agora, quem está aqui comigo? Ela, né? Luísa Carniel. Ela está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulinhas de gírias aí, gente. As linguagens que estão sendo usadas nas redes, entre os jovens. E às vezes a gente escuta e fica assim,
será que ele falou? Não entendi muito bem. Agora é hora, gente. Vamos para a nossa aula sobre gírias, tudo das gírias com Luísa Carniel. Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. A palavra exposed, ela tá bem conhecida na internet, muita gente tem usado, mas eu quero saber se você sabe o significado dela. Então, Tainá, vou te dar um tempinho para você tentar acertar e você aí de casa, se souber, coloca aqui no chat que eu quero ver. Eita, esse tempinho, né? Exposed. Eu tenho a sensação de conhecer essa palavra, mas não tenho muita certeza. Mas eu acho que exposed, eu no meu English, né? Expose é exposição. É a exposição, é a pose, é exposição nas redes. É isso? É uma forma como você está aparecendo nas redes? Ou não é nada disso? Vamos lá, gente, eu não sei. Você sabe, você que está em casa, o que significa exposed? Então, não tem ninguém aqui no estúdio para me dar uma colinha nessa hora? Ninguém quer falar no ponto, não? Não, ninguém quer falar no ponto, gente. Luísa, responde para nós o que significa exposed, por favor. Bom, a palavra exposed, traduzindo aí de forma livre, é do verbo do inglês expor. Então, quando você vai na internet e coloca ali algo que uma pessoa fez, enfim, você está fazendo um exposed dela. Então, você está expondo aí o que a pessoa fez para todo mundo na internet ver. E aí, Tainá, você acertou? E você aí de casa? Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Acertei, né, gente? Falei exposição nas redes, né? Diretor, produção, isso é contado como certo? Ah, sim! Aê, conseguimos! Então, acertamos. Então, como é que você tem sido a sua exposed? Agora eu não vou, agora nessa hora de criar as frases, que é o perigo, né? Como é que tem sido a sua exposed aí? Você, exposed, né? Como é que tem sido a sua exposição nas redes? Como é que você tem feito isso, hein? Olha, é pra gente pensar também. E aí, a Luísa, já mais uma palavra aí para você já não ficar por fora. Enquanto você ouvir falar, você já sabe o que está dizendo aí, ó. Já sei o que vocês estão falando, viu? Ó, quem está participando aqui com a gente é o Letinho César, dando um bom dia. O Reinaldo Ferreira também, deixando aqui a sua participação com a gente. E eu conto com a participação de vocês também para o nosso Perguntados de hoje. Ainda dá tempo. Quantos dias choveu ali, ó, para o dilúvio, né? Quantos dias de chuva nós tivemos? E aí são 7 dias, 40 dias e 40 noites, 7 dias, 7 noites ou 3 dias e 3 noites? Quantos dias de chuva para que acontecesse ali o dilúvio? Então participe, ainda dá tempo. E agora eu quero falar da nossa querida editora Ezion, a nossa editora missionária, gente. E tem novidade chegando aí, tem pré-venda de um livro que vai falar muito com a gente. Ainda não, essa é a foto da conferência, né? Mas o livro é Saúde Mental e Espiritualidade, que eu ainda vou falar daquela conferência que tem tudo a ver com o livro também. É Saúde Mental e Espiritualidade, gente. E ele está com um preço super especial na pré-venda. Ele está saindo por R$ 35,90, viu? Mas essa promoção, esse valor é válido até o dia 1º de outubro. Então, ainda tem essa semaninha aí para você conseguir garantir o seu livro. Ele é produzido com todo o rigor proveniente da base científica, com a incontestável e relevante perspectiva da fé, saúde mental e espiritualidade, que pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida nas áreas da saúde mental, né, e espiritual. Escrito pelos reverendos Arival Dias Casimiro e o psiquiatra Marcionilo Laranjeiras. E o que é interessante, gente? Esse livro ele tem uma abordagem muito interessante, muito especial, porque ele vem com a questão da espiritualidade, o quão importante a gente cuidar do nosso lado espiritual, como a Bíblia nos auxilia, e ele também vem com a importância do cuidado mesmo quando vai pela saúde na parte da ciência, que muitas vezes é necessário entrar ali com medicamentos ou com um atendimento, às vezes, de um profissional. Então, assim, esse livro com certeza vai falar muito com você, se você é da área ou se você é alguém que está passando por isso ou tem alguém próximo e precisa de uma orientação. Então, esse é o momento de você adquirir esse livro. E aproveitando, ainda falando do assunto, eu chamo agora aquela imagem que nós vimos anteriormente. Ó,
conferência online. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de setembro, aqui ao vivo na IPP TV, a partir das 20 horas. O tema é esse: saúde mental e fé. Então eu convido você que está participando aí, você que está nos assistindo, já deixar na agenda marcadinho essas datas. São esses 3 dias, né, 3 noites ali, que nós estaremos ligadinhos aqui na transmissão da IPP TV, acompanhando toda essa programação. São profissionais da área, são psiquiatras, vai ter o pastor, todos vão trazer esse tema à luz das escrituras, à luz da ciência, para a gente poder entender ainda mais. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo e nós precisamos tratar desse assunto, precisamos falar desse tema e ter certeza que nós estamos falando, é conhecer a fundo esse assunto. Então, a gente precisa se preparar. E, para isso, você tem a oportunidade de participar dessa conferência e, claro, aí tá tendo essa ajuda, né, esse auxílio aí na sua vida, gente. E, claro, só para fechar aqui, Editora Ezion, site www.editorezion.com.br. Acesse agora mesmo, adquira o seu livro. É um dos palestrantes, que é o reverendo Arival e Marcionilo Laranjeiras, eles estarão na conferência participando e são os autores desse livro. Então, você vai ter a oportunidade de ouvi-los e depois de poder ler essa obra. E agora, a gente vai para o nosso quadro Ponto de Virada, gente. É um testemunho de vida, de pessoas que tiveram a sua vida transformada com o agir de Deus. E quem vai falar com a gente hoje, o testemunho, é da nossa querida Luciane Massaro. Então eu convido você a acompanhar agora. Meu nome é Luciane Massaro, tenho 53 anos e é um prazer contar um pouquinho da minha história para vocês. Uma história longa, uma história de muito aprendizado, e que eu acho super importante porque as nossas dificuldades nos ajudam a crescer e nos incentivam a seguir sempre. E eu aprendi isso a duras penas e hoje eu sou muito grata porque depois de um longo período de dificuldades eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, e isso me enche de alegria. Quando eu olho as minhas fotos antigas eu não me reconheço mais. E aí eu me lembro que nas minhas orações eu pedi isso para o Senhor, que eu precisava de uma transformação muito grande, que eu queria sentir na pele a dor de uma transformação, que eu queria me olhar no espelho e não me reconhecer. E é isso. Em 2018, então, eu voltei para a igreja. Por que eu digo que eu voltei? Em 93 eu me batizei na Igreja Metodista Livre de Mariporã e fui muito feliz naquela igreja, muito feliz de verdade. E frequentei essa igreja até o ano 2000, quando eu me casei com o Gustavo, e aí fui morar em Caieiras e acabei frequentando a Igreja Presbiteriana de Caieiras, que também fui muito feliz, aprendi bastante nessa igreja. Quando os meus filhos nasceram, em 2002, depois 2004, ficou um pouco mais difícil para a gente frequentar a igreja e assumir os compromissos, porque meu marido trabalhava à noite, eu trabalhava durante o dia, então difícil, os meninos pequenos, a gente sozinho ali para cuidar dos dois, e a gente acabou deixando de lado, né? E eu me entristeço quando eu falo disso, porque hoje eu vejo assim que a gente busca desculpas para a gente se afastar do Senhor, né? E aí hoje eu penso assim, às vezes eu ouço as pessoas falando: Jesus é prioridade na minha vida. E eu também já disse isso, mas hoje eu entendo que é um erro muito grande quando a gente fala que Jesus é prioridade, porque Ele precisa ser exclusividade na nossa vida. Porque as prioridades, elas mudam diariamente. Então você faz uma lista de prioridade, uma coisa que está lá embaixo, de repente acontece alguma coisa, você coloca ela lá em cima. E Jesus não pode mudar, Ele tem que estar sempre no lugar principal da sua vida. E hoje eu entendo isso. E eu sou muito grata, porque depois que os meninos nasceram eu me afastei da igreja, comecei a frequentar esporadicamente, mas em 2018, os meninos grandes já, eu tive um problema de saúde que foi difícil da gente descobrir o que era. Fui em vários médicos e ninguém descobria o que era.
enfim, mas isso me fez voltar verdadeiramente para a igreja e entender a minha necessidade, né? A minha necessidade maior era de uma cura espiritual, né? Eu não precisava nem de uma cura física, eu precisava ser curada, eu precisava encontrar o Senhor novamente, me relacionar com Ele, coisa que eu não fazia há muito tempo. E eu comecei a buscar Deus de uma forma que eu nunca havia buscado antes. E foi aí que eu pedi para o Senhor, assim, que eu realmente queria mudar de vida. Eu não queria viver mais da forma como eu tinha vivido, né? De quando sobrava tempo, eu buscava o Senhor, né? Então eu entregava as minhas migalhas, os meus restos para o Senhor, né? O que sobrava. E eu não queria mais isso. E eu fui pedindo isso para Deus, né? Bom, enfim, em 2018, depois desse problema de saúde, para 2019, eu tive um outro problema muito sério na minha vida, né? Familiar. E eu experimentei uma dor que eu não havia experimentado antes. Uma dor que era uma dor para mim, era uma dor que eu queria morrer, na verdade. Era um sofrimento tão grande, que eu cheguei assim no fundo do poço. Não tinha mais para onde ir, de tanto sofrimento, de tanta dor. E eu confesso que naquele momento eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso, né? Eu não entendo isso. E enfim, sofri demais, foram meses de sofrimento sem conseguir entender, sem ter uma resposta do Senhor, sem procurar, aliás, procurando, buscando e sem ter uma resposta do Senhor. E eu entendo que o silêncio de Deus é terrível às vezes, é terrível, mas isso também é pedagógico, porque há tempo para todas as coisas. E não era hora de eu saber as respostas, né? Era hora de eu buscar o Senhor mais e mais, de entender que eu precisava realmente me entregar para Ele de corpo e alma e depender dEle, porque o que eu estava fazendo até aquele momento era tentando resolver as coisas pelas minhas forças, né, pelos meus métodos, tentando buscar estratégias para resolver, e eu não conseguia, e Deus não queria isso de mim. Ele queria que eu realmente entregasse e dependesse dEle. Aí um dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse, Lu, tem uma igreja em São Paulo que eu acho que você vai gostar, tem uma palavra tão maravilhosa, vai lá. E falou da igreja presbiteriana de Pinheiros. E eu falei para o meu marido, vamos, para a gente conhecer, e a gente veio e foi assim impactante, porque naquele dia eu saí da minha casa e a gente veio com um casal. E eu falei para essa minha amiga, hoje eu vou decidir a minha vida. Quando eu chegar desse culto, hoje eu decido a minha vida. E foi tão incrível, porque eu cheguei, foi um culto que o pastor Arival estava pregando, e assim que ele começou a falar, a primeira frase que ele disse foi, se você precisa decidir algo, não decida hoje. E aquilo para mim foi um divisor de águas, e falar, meu Deus do céu, mais uma vez eu tô aqui querendo fazer do meu jeito, e Deus tá falando, espera, calma. E aí eu falei, então eu não vou decidir nada, e eu continuei, fui buscar um aconselhamento. Graças ao bom Deus, Ele preparou o pastor Tiago para falar comigo, para me aconselhar, e foi difícil no momento, porque eu não aceitava o que ele me trazia, os ensinamentos dele. Eu estava muito machucada, então eu não aceitava o que ele me falava. E um dia ele me perguntou se eu tinha certeza da minha conversão, e eu pensei, falei, claro que eu tenho. E ainda eu pensei comigo assim na hora, falei, nossa, como que pode ele perguntar isso pra mim? Como assim que eu não tenho? Claro que eu tenho certeza da minha conversão. Mas eu saí daquele aconselhamento, fui pra minha casa, aquilo fervia na minha cabeça, porque ele me disse assim, quais são as evidências da sua conversão, Luciane? E quando eu parei para pensar nisso, eu chorei, fiquei muito triste, porque eu realmente precisava de uma verdadeira conversão. Eu conheci o Senhor,
mas eu acho que eu realmente não tinha me convertido, porque quando a gente fala de conversão, a gente fala de mudança de pensamento, de comportamento, de atitude, de palavras, de tudo, e eu não via isso na minha vida. Então eu fui uma religiosa, eu fui uma frequentadora de igreja durante todo esse tempo. Eu não tinha um encontro com Deus tão verdadeiro a ponto dele me transformar e de eu querer assim viver para Ele como eu quero hoje. Hoje é muito diferente, né? Eu olho assim e falo, meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez comigo, né? E aí eu fui pedindo cada vez mais para Ele, Senhor, me transforma, me transforma. Eu quero me olhar no espelho e não quero me reconhecer. E foi tão interessante, porque um dia eu estava penteando o meu cabelo estava caindo, eu falei, nossa, esse cabelo tá horrível, eu tinha um cabelo comprido antes, enrolado, né? Eu falei, ai, queria parar de fazer progressiva, mas eu jamais na minha vida vou conseguir cortar o meu cabelo, né? Que meu cabelo para mim eu amava, nunca que vou ter cabelo curto, mas meu cabelo estava me incomodando. Falei, mas não vou cortar. Bom, a gente pensa de uma forma, mas Deus tem outra coisa pra gente, né? Muito melhor do que a gente imagina. E foi isso que aconteceu então. Logo em seguida, fui participar do CAL em 2021. E logo no primeiro dia, o reverendo Roberto Brasileiro ele iniciou falando sobre a gente contar a nossa história de vida. Porque a gente sempre conta testemunhos de outras pessoas, a gente tem referências, mas Deus faz muito por nós. Ele opera milagres diariamente. E a gente insiste em contar milagres de outras pessoas e a gente esquece dos nossos, né? Do que o Senhor faz com a gente. E eu falei para Deus, Deus, eu quero contar a minha história. Eu preciso contar a minha história. E aí, no dia 15 de outubro de 2021... eu fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo. E eu confesso para você que no dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive certeza absoluta de que Deus estava respondendo a minha oração e que a partir daquele dia a minha transformação começaria. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi tão incrível porque eu não consegui chorar, eu só consegui agradecer a Deus. E na hora eu falei, bom, é isso que eu tenho, doutor? É isso. Então tudo bem, eu pensei comigo, bom, eu tenho 3 opções. Ou eu vou chorar, me desesperar, entrar em depressão aqui, não vou conseguir. Ou eu vou contar para minha família e falar, olha, vocês resolvem tudo. Ou eu vou entregar isso para Deus e vou caminhar com Ele. E eu optei por isso. Eu entrego a minha vida para o Senhor, esse problema não é meu, é do Senhor. Eu tive certeza que esse câncer não me levaria à morte, eu ia renascer com isso, tinha certeza disso. E eu falei, é assim que vai ser. E fui para o estacionamento, peguei o telefone para ligar para o meu marido, ele ligou. E uns dias antes eu tinha feito um teste para cantar no grupo de louvor da igreja, né? E não tinha recebido nenhuma resposta. E aí ele me ligou, ele falou, Lu, eu tenho uma novidade para te contar. Eu falei, eu também tenho uma para te contar. Eu falei, fala primeiro. Aí ele falou assim, então o Ivan ligou e falou que vai te ligar porque você vai participar do grupo de louvor com a gente, né? Eu falei, uau! Nossa, que maravilha, que bênção. Agora eu vou te contar uma notícia. Então, eu tô com câncer mesmo. Mas na hora, Deus tocou no meu coração de uma forma tão linda. E eu me emociono porque eu tive certeza absoluta de que eu passaria por esse problema louvando. É como se ele dissesse assim pra mim, Luciane, olha, você vai passar por um desertinho aí, mas você vai passar cantando, porque sou eu que estou guiando a tua vida, sou eu que estou segurando nas tuas mãos e eu não vou te abandonar. Então, desde o dia do diagnóstico até hoje, eu não deixo de louvar ao Senhor todos os dias, porque eu sei que Ele esteve comigo, Ele está comigo o tempo todo, Ele foi fiel a mim. E o que eu posso fazer é ser fiel a Ele também. Essa é a minha escolha, esse foi o meu posicionamento e eu tenho vivido de milagres todos os dias. A gente já vive de milagres, né? A gente acorda, respira, come,
se alimenta, isso já é um grande milagre, né? Mas ele tem me proporcionado grandes milagres. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu já soube no mesmo momento que eu não tinha metástase. Então isso já é um milagre. Isso já é um grande milagre, né? A partir daí eu passei pela quimioterapia, fiz 16 quimioterapias, nunca tive nenhum problema, eu passei super bem por elas, continuei fazendo minha vida, tocando minha vida normalmente, graças a Deus não me abati. Depois da quimioterapia eu fui para a cirurgia, era uma quadranquitetomia no começo, o tumor desapareceu, a cirurgia foi um corte de 8 centímetros, nada, não precisei fazer o esvaziamento da axila, que é outro problema, não precisou, o tumor não foi para a axila, não andou, então isso é um grande milagre do Senhor, um grande milagre. Depois disso eu fiz 15 sessões de radioterapia, não tive problema nenhum, absolutamente, não tive queimadura, não tive nenhum cansaço, continuei fazendo as minhas coisas normalmente, com a graça de Deus. Depois da rádio, eu iniciei agora, estou fazendo uma quimioterapia oral, que é para terminar esse processo todo, e eu não tinha o dinheiro para comprar esse remédio. Esse remédio ele custa 2.850 cada caixa, que dá para 14 dias. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse tratamento. E eu cheguei, meu médico falou assim, Lu, você vai começar dia 29 a tomar esse remédio. Eu falei, ok. Ele me explicando como ia fazer e eu pensando assim, bom, primeiro que eu não tenho esse dinheiro, segundo que eu vou receber no dia 31, então não vai dar tempo, eu preciso tomar isso. Senhor, está em tuas mãos, eu não vou olhar para a provisão, eu vou pensar no meu provedor, é isso. E eu saí do consultório dele e ele falou, passa em tal lugar, conversa com tal pessoa para se despedir. Eu fui e eu saí de lá com todas as caixas do meu tratamento. Ganhei todas as caixas, 8 ciclos, 8 caixas. É muita coisa, é muita coisa. Fui muito abençoada com isso. Fui abençoada também com os exames, o teste genético e outro exame que eu precisava fazer. Eu também não conseguia. Não dava, eu não tinha dinheiro para fazer no tempo que ele precisava, que ele me solicitou. E eu orei também e fui abençoada por um casal dessa igreja. Me deu de presente esses exames. Mais um milagre do Senhor. Então eu tenho vivido os milagres diariamente. O último foi que meu câncer não é hereditário, então isso é maravilhoso porque eu não vou precisar tirar as mamas e nem os ovários. Então isso é mais um milagre de Deus na minha vida. E eu perguntei para o meu médico, falei, bom, se o meu câncer fosse hereditário, eu saberia. Mas não é. De onde veio isso? E aí ele falou assim, Lu, você foi escolhida. Eu falei, eu fui escolhida. É isso aí. Eu fui escolhida para que o nome do Senhor fosse glorificado através de tudo isso. Porque o que eu tenho vivido é algo que eu nunca vivi na minha vida, de experiência, de intimidade com esse Deus que tudo pode, que está ao nosso lado o tempo todo e que tem me ajudado a prosseguir e tem me dado coisas que eu nem imaginava, de conseguir desenvolver um projeto no próprio hospital para as mulheres que estão em tratamento oncológico, né? Então eu desenvolvi um projeto chamado Luma, Mulheres em Movimento, que são mulheres que doam o seu tempo para fazer uma almofada de coração, que é para a gente doar para as mulheres que fazem mastectomia, porque precisam dessa almofada, ajudam muito para o descanso do braço, e essas mulheres produzem essas almofadas, as mulheres da igreja produzem sacolas para a gente guardar exames, e tudo isso é doado para essas mulheres do hospital. Isso eu não imaginava que eu pudesse fazer, e o Senhor me levantou para isso. Dia 10 de outubro agora eu faço um trabalho com as crianças que estão em tratamento oncológico no hospital e o Senhor me levantou para isso, um lugar que eu jamais na minha vida tive vontade de fazer qualquer trabalho. Nunca quis participar de nenhum trabalho em hospital porque eu não conseguia fazer isso e hoje eu não consigo me ver fora do hospital. Não consigo. Lá é minha casa também. Eu me sinto bem, eu estou lá, eu me dou para aquelas pessoas e eu olho
e vejo todos os dias como eu sou abençoada, todas as vezes que eu vou lá, porque tem pessoas infinitamente piores, em situações terríveis, e elas estão lá lutando, e eu estou aqui, ótima. Como me abater? Eu fico até preocupada às vezes das pessoas acharem que eu estou romantizando uma situação tão grave, uma doença que é tão grave, e ela é mesmo. Mas não, eu estou contando a minha história. Isso aconteceu comigo. É a minha história, é a minha vida. Pode ser diferente com as pessoas e tudo bem, e tudo bem. Cada um precisa contar a sua história. Essa é a minha caminhada com Deus e com o câncer. Eu não tenho nada de ruim para falar. Eu tenho para falar que esse câncer mudou a minha vida, me fez renascer e me transforma a cada dia. Hoje eu me olho no espelho e falo, nossa, que mulher é essa? Hoje eu tenho orgulho de mim, pelo que eu sou, mas porque Deus tem me transformado todos os dias, tem me feito enxergar os meus defeitos. Eu passei por uma traição que quase me matou, mas Deus trabalha no meu coração a ponto de falar assim, olha, Luciane, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e você, se você pensa que você está em pé, cuidado para que você não caia. É isso. Eu senti essa dor e eu posso te dizer que eu não quero que ninguém sinta essa dor. Então, eu não quero ser essa causadora, não quero causar essa dor para ninguém. Então, eu experimentei essa dor para isso, para não causar isso para ninguém. Então, eu falo do câncer, eu falo porque eu estou vivendo. Eu falo que é possível passar, porque é possível, eu estou passando por isso. Mas eu também entendo as pessoas que estão sofrendo, estão deprimidas e que precisam de Jesus, porque a gente pode ter um excelente médico, a gente pode ter o melhor tratamento, mas quem está conosco o tempo todo e não nos abandona é o Senhor. É Ele que muda o nosso olhar e que nos fortalece, que aumenta a nossa fé todos os dias e que nos ajuda a passar por qualquer deserto, por qualquer tribulação, louvando e sendo grata por tudo. Então essa é a minha história. É uma história de gratidão a Deus por todas as minhas dificuldades e por Ele ter me ensinado tanto, tanto, tanto nos piores momentos da minha vida. E eu não digo que são os piores, porque para mim são os melhores, porque me transformaram. Graças a Deus que hoje eu sou uma nova criatura. É isso. Que testemunho, né, gente, da Luciane Massaro. Tem a mensagem da Tatiane Mello, testemunho edificante, glória a Deus, amém, gente. Edna Maria, bom dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, louvado seja Deus. E a Clara Sueli também colocando amém aqui. É isso, é a gente conseguir, em meio à dificuldade, à tristeza, a gente ver o agir de Deus. Obrigada, Lu, pelo depoimento e por ser essa parceira aqui também da IPP-TV, está sempre com a gente, participa do programa Pinheirinhos TV, conta histórias para as crianças, nesse programa que é tão edificante para os nossos pequenos também. Deus continue abençoando muito, muito a sua vida. Nós sorrimos e choramos com você em alguns momentos, né? E que Deus continue te abençoando. E agora chegou o momento do nosso Perguntados de hoje. E aí, perguntinha na tela. Vamos ver? Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? Opção A, 7 dias, 7 noites. Opção B, 40 dias, 40 noites. Opção C, 3 dias e 3 noites. Ó, o Claudemir colocou aqui, opção B, 40 dias, 40 noites. Tatiane, Cleude Rocha, também, 40 dias e 40 noites. E aí, gente, quanto tempo durou? Opção B, 40 dias e 40 noites. Referência bíblica está lá em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 17. Então você pode ir lá conferir. E eu recomendo você ler essa história, você lembrar como foi esse momento, né, do Noé lá na arca e toda aquela construção e essa chuva que durou, como foi o término. Então vai lá, vai em Gênesis e recapitule um pouquinho dessa história. E agora nós vamos para a nossa entrevista, gente. O tema de hoje... excelente, o tema de hoje é fundamental, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida.
Nós estamos com a pergunta ainda na telinha, ainda já saiu. Nós não estamos falando de dilúvio, não estamos falando de chuva, nós estamos falando de um tema, gente, que é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Porque nós vamos falar do sono, da importância do sono para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física. Porque é durante o sono que o corpo realiza o processo de cura, de manutenção do corpo, né? E também é lá que a gente repõe as energias, regula o metabolismo, porque o sono é considerado para os especialistas e para muita gente como um dos principais processos do corpo humano. Mas para falar desse tema, desse assunto, nós vamos conversar com a especialista do sono, doutora Ellen Quintela, ela que já tem participado aqui também da nossa programação da IPP-TV, tem participado do Notícias do Bem, contribuindo, colaborando com essa informação que é fundamental. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Tudo Mais, obrigada pela disposição, por estar aqui com a gente hoje, trazendo essas informações tão importantes para a nossa saúde, né? Eu que agradeço o convite mais uma vez e bom dia a todos. Que bom. É isso. Aqui fala logo no começo da importância que muitos especialistas falam, né, sobre a questão da importância do sono. Deu uma misturada ali, mas os especialistas defendem, trabalham, você, né, focada nesse tema tão fundamental. E eu queria a gente começar entendendo por que o sono é tão importante para o nosso organismo. Então, acho que para a gente chegar nessa resposta, primeiro é importante saber que o sono tem fases. Então, o nome dessas fases é N1, N2, N3 e sono REM. Cada uma dessas fases tem uma função no nosso organismo, e são muitas funções. Mas dentre elas, a gente pode citar funções extremamente importantes, como a imunidade, controle de vários hormônios, então, inclusive pessoas que tem dificuldade para emagrecer, por exemplo, é porque alguns hormônios estão bagunçados, especialmente porque não dormem bem. Então, eu acho que isso é uma coisa muito procurada, por isso que eu gosto de falar desses hormônios, porque muita gente não consegue perder peso, e o que a gente vê hoje é as pessoas tirando, tem 1000 coisas para fazer durante o dia, e aí tira justamente das horas de sono. Você vê que os supermercados estão abertos 24 horas por dia, já existem academias abertas 24 horas por dia, e a pessoa, ao invés de priorizar o sono, que é o que vai dar qualidade de vida, acaba tirando das horas de sono o tempo precioso para fazer uma série de outras coisas que deveriam ser feitas em horários diferentes, né? A gente vê as pessoas acordando super mais cedo para treinar, super mais cedo para trabalhar, e aí vão dormir tarde, porque ficam assistindo série, e não priorizam o horário de dormir como se dormir fosse perder tempo. E, na verdade, é o sono que recarrega as nossas energias para o dia seguinte, que faz a nossa imunidade estar bem, que alinha, regula todos os nossos hormônios, que faz os adolescentes crescerem, por exemplo, por causa de hormônios do crescimento que são liberados enquanto eles dormem. Então, são tantas funções, sedimentação de memória, então você vê pessoas que estão estudando para concurso e tudo, e priorizam o tempo de estar diante dos cadernos, ao invés de priorizar o tempo de sono. E aí estuda, e no dia seguinte não lembra nada, é como se tivesse um branco. E, na verdade, é porque não fez sedimentação da memória, não dormiu. Então, isso é extremamente importante em todas as áreas da nossa vida. Olha, você falou uma coisa muito interessante, e aí eu acho que vem de uma cultura, às vezes, porque eu lembro de ouvir algumas frases de algumas pessoas falando assim, você que quer crescer, você que quer conquistar espaços, né, foque nos estudos, estude, o que você faz da madrugada, né, até o amanhecer. Eu já ouvi tanto essa frase, e é uma frase que muitas vezes para alguns eles falam, é verdade, eu tenho a madrugada para estudar, eu sou jovem, deixa eu estudar muito agora, porque aí lá na frente eu vou dormir, eu descanso quando for necessário, mas agora não dá, não posso parar. E esse pensamento eu vejo que muita gente carrega como uma verdade, mas você falou uma coisa que para mim faz muito sentido, os sonos têm fases. E aí, quando você pensa que lá na frente você vai recuperar esse sono, o que a gente encontra? Qual que é a realidade que a gente vai encontrar lá na frente, né? É possível? O sono se recupera?
Então, o sono não se recupera. Sono perdido é sono perdido, não dá para voltar atrás. Então, os prejuízos vão se acumulando ao longo da vida. Então, o prejuízo do dia de hoje pode ser esse: estou mais cansado, não estou tão concentrado. Só que ao longo do tempo, isso pode levar a um paciente hipertenso, pode levar a um paciente com Alzheimer. Então, por quê? Porque não está sedimentando memória, né? E isso vira um hábito para a pessoa. Então, ela começa a acreditar que ela não precisa dormir. Só que isso é fisiológico, todos nós precisamos. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante nisso que você falou. Existem 3 tipos de dormidores. Então, o dormidor curto, o dormidor das 8 horas e o dormidor longo. E aí o que acontece é que as pessoas querem se comparar quando não há comparação. Cada um é de um jeito. Então, o dormidor curto, ele realmente pode estudar por mais horas da madrugada, vamos dizer assim. Porque para ele, 6 horas de sono, 5 horas de sono, tá ok. Só que o dormidor longo, ele precisa de 10 horas de sono. E aí ele quer se comparar com o dormidor curto. E não tem como, porque a fisiologia de cada um é diferente. Então é importante que as pessoas respeitem o seu padrão de sono. Existem muitos casos, por exemplo, de casais, que o marido é dormidor curto, a esposa é dormidora longa, por exemplo. E aí fica aquela coisa: você dorme demais, por que você não acorda mais cedo, por que você não vai dormir mais tarde, assiste um filme comigo. E uma cobrança com uma coisa que a fisiologia do outro é diferente. E ela deve ser respeitada. Então, quem é dormidor curto vai ter mais facilidade de fazer isso que você falou, de estudar, adentrar a madrugada estudando e esse sono não fazer tanta falta. Porque ele vai poder dormir 5 horas e para ele faltou só uma, por exemplo, de sono. Mas para o dormidor longo, faltaram 5 horas. Entende como é diferente essa proporção? E aí a gente tem que pensar que essa qualidade é importantíssima nessas horas. Olha, eu entendo, e eu aqui tô sentindo, porque você falou, deu um exemplo muito, muito real, né? Lá em casa, eu acho, meu marido é o dormidor curto e eu sou a dormidora longa. Então, há esses impasses. Vamos assistir uma série, mas você já tá com sono? Você já vai dormir? Eu acordo cedo, para eu acordar cedo, eu preciso dormir cedo. E é um impasse mesmo, até vocês entrarem num acordo, até que isso aconteça, há um certo desencontro ali, né, na fala de um e do outro. Mas é uma questão de saúde, né? É uma questão que tem que ter essa virada de chave. Você precisa manter a posição, né? Não fazer a vontade do outro porque vai agradar ou não, mas vocês precisam entrar num acordo porque é uma questão de saúde, né, doutora? Existe essa questão, essa contagem de, tipo, noites mal dormidas, né? Em tempos de vida que diminuem. O nosso corpo, ele envelhece mais rápido com a falta de sono? Sim. Envelhece. E aí é só a gente pensar nos gastos mesmo de energia do corpo, porque no horário que você deveria estar repondo, produzindo energia para o dia, você na verdade continua gastando. Então o envelhecimento precoce é real. E aí você tem aquela coisa de agentes oxidantes do corpo e tudo. Então não pode deixar o sono para trás. É muito simples de você entender isso quando você encontra uma amiga e fala assim: nossa, você tá bem? Você tá com uma aparência cansada. Ela vai dizer: ai, não dormi nada essa noite. Literalmente está na cara que a pessoa não dorme. Então, esse envelhecimento é o mesmo processo. Entendi. Tem um comentário aqui do Juvenal, ele colocou assim, dormir 8 horas é o necessário. Só que Napoleão Bonaparte dormia 4. Nós temos, se você joga na internet, eu já fiz isso, viu, Juvenal? Eu já joguei na internet noites de sono, qual é o ideal de noite de sono? E eu fiquei chocada, porque eu vi muitas referências e foi justamente isso que a doutora falou. Uns têm sono mais curto, outro mais longo. Então é muito relativo isso. Não dá pra gente padronizar um horário. Como é que a gente descobre qual é o horário ideal para o nosso corpo? Você tem que ver, especialmente nos fins de semana, que você vai acordar sem despertador. Então você tem que ver, eu dormi neste tal horário e acordei sem o despertador tal hora e acordei revigorado. Esse é o número de horas que você precisa, que o seu corpo precisa. Porque se você acorda e fala assim, ai, ainda tô cansado, tô quebrado, lógico que pode
ter algum distúrbio do sono envolvido, por exemplo, um ronco, uma apneia do sono. Se tiver um distúrbio do sono, isso tem que ser tratado, tá? Mas se a pessoa não tem nenhum problema do sono e a gente quer ter como referência só o número de horas, o mais importante é entender se essa pessoa está acordando descansada ou se ainda acorda com a sensação de que, puxa, eu precisava de mais tempo de cama. Interessante, é uma ótima forma mesmo a gente medir, porque às vezes a gente acorda, né, um fim de semana e fala, gente, que delícia, porque é o dia que a gente não tem pressa, não tem compromisso, é a hora que o corpo, ele consegue realmente descansar. Agora, tem dicas, assim, para essa mudança de hábito? Acontece da noite para o dia, a pessoa fala, tudo bem, eu entendi, eu preciso dormir mais, tenho que dormir cedo, mas ele fala, né, eu viro de um lado, viro do outro, eu não consigo. Tem algumas dicas que podem nos auxiliar nesse processo de mudança mesmo? Para conseguir dormir de uma forma mais saudável? Sim. Então, vamos lá. A primeira resposta, você falou de um dia para o outro. Nada a gente muda de um dia para o outro. Tudo é hábito, e hábitos levam em torno de 21 a 30 dias para serem consolidados no nosso dia a dia. Então, é importante que a pessoa que vai decidir entrar numa nova rotina, que ela estabeleça isso para ela como uma meta da vida e que ela siga no processo, entendendo que as coisas não mudam de um dia para o outro. Então, uma coisa super importante, e isso você pode até encontrar no meu site, no Instagram, tem lá, higiene do sono e ritual de sono. Então, pincelar umas coisas importantes aqui. O ritual do sono é uma coisa que eu indico muito para os pacientes para fazer todos os dias. Então, por exemplo, coisas muito simples. O dia está escurecendo, está anoitecendo lá fora, é importante que a sua casa esteja escurecendo junto. Por quê? Porque está na moda tomar melatonina. Melatonina é um hormônio que nós produzimos e não precisamos dele, a não ser quem tem deficiência, né? Mas no dia a dia, a gente não precisa tomar melatonina, a gente só precisa da escuridão para que o nosso corpo produza automaticamente. Então, escurecer a casa é muito importante. Então, luzes indiretas, abajur, isso é uma dica bastante importante. Então, evitar aquelas luzes brancas acesas e manter abajur, luz fraca acesa. 1 hora por aí antes de ir para a cama, evitar as telas. Então, esse é um grande problema que a gente encontra nos dias de hoje, porque todo mundo vai para a cama com a TV ligada, vai com o celular, com um tablet, com o computador. E isso é luz indo direto para os olhos. Isso impede a produção de melatonina. Então a pessoa começa a ter um atraso de fase do sono. Aí acha que está com insônia. E não é insônia. É um mau hábito que está impedindo a produção de melatonina no horário correto. Tá? Então, além disso, escurecer a casa, evitar as telas 1 hora antes de dormir, tomar um banho aconchegante antes de dormir, então um banho morninho, quem gosta de banho mais quentinho. Gente, colocar pijama. O pijama é como se desse um clique no cérebro da gente, que é assim, estou entrando no processo de dormir. Muita gente usa pijama. O pijama, ele é uma roupa mais confortável, e é importantíssimo fazer isso. Aí quem tem mais dificuldade de dormir, tomar um chá morno ou um leite morno, coisas que são aconchegantes, coisas que tenham triptofano, que ajudam na parte do sono, e fazer esse ritual, 21, 30 dias, todas as noites você cumprir isso, você ensina, condiciona o seu organismo quanto ao horário e a forma de dormir. E isso é mais do que comprovado cientificamente. Dá tempo de eu contar uma historinha? Dá tempo. Existia um cientista que chamava Pavlov. Tá? O que ele fez? O objetivo dele foi comprovar que a gente pode condicionar o nosso organismo. Então ele pegou um cachorro e ele todo dia no mesmo horário oferecia comida para esse cachorro. Então o que estava envolvido no cachorro? O olfato e o paladar somente. Então ele ia lá e dava a alimentação. Depois de um tempo ele adicionou um sino. Então o cachorro via a comida, sentia o cheiro, se alimentava o paladar e o ouvido com o som do sino.
Então ele começou a envolver todos os sentidos do cachorro naquilo ali. E desde o começo, o que ele fazia? Ele tinha um tubo de ensaio preso no cachorro, que media a quantidade de saliva que esse cachorro produzia cada vez que a comida era apresentada. E ele fez todos os dias. Até que um dia ele falou assim, agora eu não vou mais apresentar a comida, vou só soar o sino. E quando ele soava o sino, o cachorro produzia a mesma quantidade de saliva. Olha só. Então a gente vê que é possível condicionar o nosso organismo a determinadas funções. Por que ele produzia saliva se ele não sentia o cheiro e nem tinha paladar de nada? O som era aquilo que dava o start, que olha, vem comida por aí. E aí ele já produzia saliva. Então é isso que nós temos que ensinar ao nosso organismo. Quem tem características de insônia, problemas, dificuldade para dormir, tem que começar a lançar mão de algumas dessas técnicas para ensinar o organismo a hora de dormir. Então nós vamos obrigar o organismo a produzir a melatonina no horário correto, entendeu? Super entendi, amei a explicação, achei muito didático, muito fácil mesmo. A Débora, ela até comentou aqui uma questão, ela falou, olha, eu preciso dormir mais, durmo tarde e acordo mais tarde, tem problema? Porque às vezes fala assim, eu dormi mais tarde, mas eu vou acordar esse horário, eu vou repor. Como que é essa questão do sono, como é que funciona essa parte? Vamos lá, a gente tem que estar preocupado com a qualidade desse sono. Então, a minha preocupação é outra. Eu faço 8 horas de sono, mas eu durmo, por exemplo, de meia-noite a 8 da manhã, tá? Tudo bem, essa quantidade de sono vai ser a mesma do que aquela pessoa que vai dormir às 10 e acorda às 6, por exemplo. Eu tenho a mesma faixa de sono. Mas o que me interessa é qual a qualidade desse sono. Se ela dorme bem, seja das 10 às 6 ou da meia-noite às 8, isso não faz diferença nenhuma. O que me interessa é assim, que ela não esteja das 10 até a meia-noite se arrastando para ir dormir só mais tarde. Então esse é um problema que a gente tem com os trabalhadores de turno, por exemplo. Eles têm um sono todo bagunçado. A melatonina deles nunca sabe quando deve ser produzida, porque num dia trabalha de noite, no outro dia trabalha de dia, e isso é muito ruim. Então, se existe uma condição social, vamos dizer, que obriga essa pessoa a dormir mais tarde e ela pode acordar mais tarde, tudo bem, desde que ela se ajuste nisso. O problema é quando a pessoa dorme esse horário porque não tem outro jeito, mas o que era confortável para ela era outro. Esse é o problema, entendeu? É a qualidade. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem um problema que chama atraso de fase de sono. Ela só tem sono 3 horas da manhã. E aí ela precisa acordar, e ainda por cima ela é dormidora longa, ela precisa acordar meio-dia, 1 hora da tarde. Só que a nossa sociedade não permite isso, porque a gente tem o hábito de acordar cedo, trabalhar durante o dia e dormir durante a noite. Então, para ela, só não é tão complicado assim, porque ela trabalha com um negócio na internet. Então, para ela trabalha no horário dela e dorme nesse horário mais tarde. Então, para ela dá certo. Entendeu? Olha, então quem tem, às vezes, algum distúrbio, alguma coisa, ela vai ter que se adaptar à vida, né? Vai ter que, profissionalmente falando, vai precisar se adaptar de uma forma que ela consiga também sobreviver e também respeitando o metabolismo, né? O corpo dela, né? Eu amo esse tema, eu sou super a favor de descansar, de dormir, porque o nosso corpo, ele sofre tanto, né, no dia seguinte ou com o acúmulo de tempo, né? E eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem quiser te acompanhar, para quem quiser continuar tirando dúvidas, ou até mesmo marcar uma consulta, né, um atendimento. Claro. Eu vou deixar aqui, hoje todo né, o site e Instagram especialmente, então o Instagram é @DRA de doutora Ellen Quintela, Ellen com um H e 2 L's, tá? E o site é www.doutoraellenquintela.com.br. Eu tô vendo que tá escrito aqui o .negócio.site, mas doutoraellenquintela.com.br, tá? O Instagram tá correto. E o telefone do consultório
Deixa eu ver aqui. Você sabe que esse número... Tem números que não entram na cabeça da gente, não é verdade? Como pode isso? Mas tem no Instagram. 999-27-8418. Gil, o site logo mais, vamos deixar na tela até um tempinho a mais, para quem quiser printar no celular ou quem quiser anotar, nós vamos deixar na telinha. Já já a gente vai deixar o site correto junto com a página do Instagram. Doutora, tem outro comentário aqui que o João Pedro ele mandou. Eu só queria fazer essa perguntinha antes, acho que ainda dá tempo. Sobre ter dor de cabeça de dormir tarde, tem alguma relação? Ou de dormir demais, ou dormir tarde? Tem relação a dor de cabeça com nossa qualidade de sono? Bastante. Muita gente que dorme mal, e aí eu vou colocar aqui problemas de ronco e apneia do sono especialmente, porque é uma dificuldade respiratória, e esse organismo não é oxigenado como deve durante a noite, e essa baixa oxigenação traz uma cefaleia matutina. Então a pessoa acorda com dor de cabeça. Um outro distúrbio do sono que acontece, que traz dores de cabeça, é quando a pessoa tem bruxismo. Então, ou aperta ou range os dentes enquanto dorme e não sabe que está fazendo isso, porque nem sempre faz barulho. Porque eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, não, mas o meu marido não fala que eu faço barulho. Mas existem casos de bruxismo que não necessariamente fazem barulho. O meu é desse. Então, isso também traz dores de cabeça. Porque toda a musculatura envolvida na mastigação, ela se insere nessa região e você fica... Se você apertar os dentes e puser a mão aqui, você sente. E aí o que acontece é que toda essa musculatura está a noite inteira trabalhando e você, ao invés de relaxar, está fazendo uma musculação com a boca. Então não tem como não acordar com tudo dolorido. Inclusive essa parte da musculatura, às vezes dor até de ouvido, confunde com dor de ouvido porque dói nessa articulação aqui, que se você mastigar, você vai ver que ela fica se mexendo. E aí começa a ter dor, desgaste dessa articulação. Então, dores de cabeça ao acordar é super importante pesquisar, especialmente por causa de ronco e apneia do sono. Muito bom. Olha, hoje eu tô amando que tá todo mundo participando muito. E eu tenho mais uma que eu achei interessantíssima. A Enaira colocou aqui, ó, bom dia. É possível dormir muito e ainda acordar cansada por tem alguma coisa a ver com algum transtorno mental? Sabe aquela sensação de que você dormiu cedo até, né, dormiu bem, mas você ainda acorda cansada? Tem alguma, o que pode estar relacionado a isso? Então, uma coisa é aquela do dormidor curto versus longo. Se esse paciente for dormidor longo e tá querendo se encaixar num dormidor curto, vai acordar sempre cansado, porque não tá fazendo a quantidade de horas que a gente precisa. Mas existe uma outra coisa. Lembra que eu falei que tem 4 fases no sono? Cada fase tem a sua função. E o sono 3, por exemplo, é um sono profundo. E é ali que a gente faz a recuperação da energia do corpo. E existem alguns distúrbios, e isso a gente só tem como saber num exame do sono, que é a polissonografia, que vai me dizer se essa pessoa não está fazendo alguma fase do sono como deveria. A gente tem porcentagens para essas fases. Então, essas 4 fases, elas fazem um ciclo que se repete 5, 6 vezes durante a noite. Então, faz sono 1, 2, 3, REM. Depois volta, às vezes, para o sono 2, faz mais um pouco de 3, REM. Às vezes, desperta um pouquinho, vem para o sono 1, sono 2, sono 3, REM. Então, isso se repete 5 vezes na noite, por exemplo. E aí, eu pego um exame do paciente e vejo que este paciente não faz uma das fases. Aí a gente encontra a razão. E isso pode vir, às vezes, de algum distúrbio mesmo, ou às vezes alguma medicação. Existem medicações que desaparecem com uma fase do sono. E aí, você tem que trocar alguma medicação para que o sono consiga ser feito do jeito que precisa. Isso precisa ser investigado. Muito bom, amei. Não só eu, como a Lisete, ótimas essas informações.
realmente foram bem e são bem úteis. Os contatos da doutora estão na telinha, gente, quem quiser entrar em contato, acompanhar o trabalho, ela divulga muito artigo, vários materiais que nos auxiliam bastante, mesmo online, né? Mas nada como um atendimento. Doutora, obrigada pela participação aqui no Tudo Mais e por disponibilizar desse tempo e trazer essas informações tão importantes para a nossa saúde. Estou sempre à disposição, quem quiser mandar mensagem lá no site ou no Instagram, o que precisar é só mandar, sempre que possível eu estou lá respondendo as dúvidas. Muito bem, nós conversamos agora com a doutora Ellen Quintela, que é especialista do sono. E eu agradeço a você que também está nos acompanhando, que participou, que interagiu da nossa programação, que fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia de hoje, né? E eu espero encontrá-los amanhã aqui nesse mesmo canal, aqui na IPP-TV, essa TV missionária, se Deus quiser. Um beijo grande, até amanhã. Logo mais, notícias do bem com quem? Com Roberto Quirino, porque ele voltou.